Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom, suas misericórdias duram para sempre, amém? Eu quero te convidar, queridos, nessa noite a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Enquanto você abre, você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode ser criativo na sua adoração ao Senhor, porque nós cremos que a presença de Deus ela é real, viva e suficiente neste lugar, amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10, do versículo 46 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. O título desse trecho é A Cura do Cego de Jericó. 46, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Diga comigo, à beira do caminho. E ouviu que era Jesus o Nazareno. Pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu o torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te louvamos, te rendemos graça pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Nós te louvamos pelo que o Senhor é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Declaramos que não há outro que se compare a ti. Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa. Deus, em nome de Jesus Cristo, cultuando a Ti, entregando o nosso louvor, a nossa adoração e recebendo, Senhor Jesus, aquilo que a Tua palavra tem para nos entregar. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, seja conosco, continue conosco neste lugar. Deus, que não seja de mim mesmo aquilo que o Senhor tem para entregar nessa noite, mas que venha diretamente do Teu trono, Senhor, para as nossas vidas. Nós precisamos sair daqui diferentes. Nós não podemos sair daqui como nós entramos, porque muitos de nós entramos cheios de nós mesmos, carregando as nossas próprias cargas, sem entender que nós precisamos viver uma vida voltada para Ti. E nós clamamos a Ti, nós precisamos sair daqui diferentes, precisamos sair daqui cheios de Ti e com a convicção de que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e de que em Ti nós podemos viver os nossos dias em paz, para louvor a Tua glória. Nós Te louvamos e Te bendizemos neste lugar, em nome de Jesus. Se todos digam amém. Glória a Deus. Para aqueles que estão anotando, o título dessa mensagem é Sentados à beira do caminho. Esse texto ele conta a história de Bartimeu, né, e ele nos ensina muito a respeito, né, das atitudes daquelas pessoas que decidem seguir a Jesus, daquelas pessoas que tomam a posição de alguém que de fato, né, vive uma vida voltada para o Senhor. Só segue a Jesus Cristo aquele que deposita fé nele, aquele que tem esse entendimento de que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós passamos por alguns desafios, passamos por alguns contextos muito complicados, contextos esses que nos fazem cair na nossa fé,
nos fazem olhar para a nossa força, olhar para o nosso próprio entendimento, achar que tudo que nós precisamos, nós temos em nós mesmos e não nos levamos ao Senhor, não nos colocamos diante de Deus, porque como eu orei, inicialmente, nós temos essa tendência de estar sempre convictos nas nossas próprias forças, dependente, e isso muitas vezes nos deixa cansados, porque nós vivemos os nossos dias como se nós não tivéssemos um Salvador. E eu digo isso não no sentido de viver uma vida apenas de pecado, não, mas pessoas que se esforçam para viver uma vida de santidade, mas que esquecem que tem um Salvador e que podem depositar nele a sua confiança, para que os seus dias sejam leves. É muito comum nós vermos algumas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se esforçam para seguir a Jesus, vivendo com mau humor, vivendo uma vida de maneira ranzinza, vivendo, uma vida com pesar. Você encontra dificilmente um sorriso, né? Os sorrisos são datas comemorativas na vida deles, são eventos, né, que acontecem de maneira, né, quase que cronológica ali, em alguns momentos do ano. Por quê? Porque, infelizmente, as lutas são grandes. A própria Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas as aflições estão aí, e essas aflições elas nos aperfeiçoam diariamente. Nós, cada vez que passamos por uma luta, cada vez que nós enfrentamos uma dificuldade, nós nos tornamos mais parecidos com o Senhor. Dá uma balançada na pessoa que está do seu lado e diga: o quanto você está parecido com o Senhor hoje? É uma pergunta que nós temos que nos fazer diariamente, né? Então, a fé, ela nos mantém firmes, e assim nós podemos nos tornar homens e mulheres que podemos dizer que de fato seguimos a Jesus, né? Esse filho de Timeu, né, Bartimeu, nós vemos nele algumas convicções de fé que eu creio que Deus deseja que exista também nos nossos corações. E quais são essas convicções? Versículo 46 e 47 diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Não importa em que momento da sua vida você está, queridos, Jesus, Ele se importa com você. Existe toda uma teologia sendo pregada de que é como se Jesus estivesse diariamente, olhando para você e te achando tão especial, tão extraordinário, ao ponto de não se importar com a vida que nós vivemos. Muitas denominações, inclusive, elas estão dizendo que, tudo que nós precisávamos já foi feito. Jesus já morreu na cruz, já houve um sacrifício. Nós, se fomos alcançados pela graça, né, nada mais importa, né? Nossos pecados, eles são abraçados pela graça. E fato é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas muito difícil para mim compreender como essa teologia, qual a base dessa teologia, quando nós olhamos para os próprios homens de Deus que a Bíblia nos dá como referência. As histórias desses homens que roubavam, que deixaram de roubar, homens que perseguiam, deixaram de perseguir, mulheres que se prostituíam e deixaram de se prostituir, e passaram a viver uma vida para louvor da glória de Deus. Isso é fato. Nós precisamos viver uma transformação de vida. Mas isso não anula o fato de que sim, Jesus, Ele se importa conosco. Está até difícil falar a respeito disso, né, sem parecer que você é um adepto dessa hipergraça. Jesus se importa. Sim, Ele se importa. É fato. Ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com a nossa necessidade. Esse é o caráter do nosso Senhor. E Ele nos chama para o encontro com Ele. E quando nos encontramos com Ele, queridos, a nossa vida é transformada. E a nossa vida é transformada num sentido pleno. Não é que somos pobres e passamos a ser ricos. Não é que temos alguma dificuldade e deixamos essa dificuldade para trás. Não. Nós passamos a viver de maneira extraordinária. Por quê? Ele nos capacita diariamente a vencer os nossos pecados, vencer as nossas dificuldades, e muitas vezes, dificuldades essas que muitas vezes nem, como eu posso dizer, não dá nem para ser vencidas, são coisas que a gente precisa de fato viver, são coisas que a gente precisa de fato carregar, mas Ele nos dá paz.
A paz que excede todo entendimento e nos faz viver os nossos dias de maneira feliz, de maneira alegre. Então balança a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus se importa com você. Bartimeu, ele estava sentado onde? À beira do caminho. E ele estava ali pedindo esmola, às margens da entrada de Jericó. Um local que era muito movimentado, né? Porque ali se passavam muitas pessoas, né? Acredito eu que era um lugar estratégico, né? Hoje em dia mesmo, quando a gente vê pessoas, né, pedindo alguma coisa, pessoas em situação de rua, eles procuram lugares movimentados, lugares onde tem muita gente, onde existe um fluxo grande de pessoas ali. Por quê? Porque quanto mais pessoas passam, maior a sua chance de receber alguma coisa. Essa semana eu estava no carro com a minha esposa e um rapaz passou, né, colocando aquelas pipoquinhas no retrovisor. E toda vez que eu vejo essas pessoas trabalhando assim, eu fico tão feliz, né? Eu falo, olha, né, enquanto existir um semáforo sem ninguém trabalhando, existe oportunidade de trabalho. Essas pessoas não se renderam à criminalidade, mas eles se colocaram à disposição. E eu fico pensando, meu Deus, além de tudo é um exercício, né? Porque eles colocam, correndo, colocando, depois voltam correndo, depois correm de novo ali recolhendo. Então é um trabalho. E aí eu vendo aquilo quando ele colocou, né, dá uma força aí e tal, e eu falei, meu Deus, minha filha não gosta de pipoca, minha esposa também não, dessa pipoquinha doce. Eu até gosto, mas não estou com fome, melhor não vou evitar. Mas fiquei com aquele, né, com aquele sentimento de, poxa, coitado, né? Tá aí, para cima e para baixo, correndo de um lado para o outro e não vendeu nenhuma. E aí quando ele voltou recolhendo, eu vi que meu carro estava bem mais para trás, eu vi que ninguém comprou. E aí eu fiquei, né? Mas depois eu pensei, falei, não comprou dessa vez. Mas olha a quantidade de pipoca que ele tem ali, ele já estava com poucas. E outro dia eu passei, era no início da manhã, e estava aquele monte. Falei, olha só, ele está num ponto estratégico, tem sempre gente aqui. Pode ser que dessa vez ninguém comprou, mas outras vezes vão comprar. E ele está aqui diariamente, então significa que está dando algum retorno, não é verdade? Então, pessoas que, né, ou estão em busca de ajuda, ou estão em busca, né, de vender algo, de fato, né, se posicionam em locais estratégicos, né? Então, afinal de contas, aquele homem, ele vivia de quê? De esmolas. Ele vivia daquilo que as pessoas entregavam para ele. E aí, ali, ele tinha, né, essa quantidade de oportunidade. Muitas vezes nós, assim como Bartimeu, nós estamos exatamente sentados à beira do caminho, sabendo que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, vendo as pessoas passarem, vendo a vida das pessoas acontecerem, mas a nossa posição é de alguém sentado, é de alguém que está ali como um espectador, alguém que visualiza a vida das pessoas acontecer, mas a sua vida continua parada. Vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quantos de nós não desejamos crescer? Quantos de nós não desejamos ter um melhor emprego? Quantos de nós não desejamos ter uma vida diferente da que nós temos? Mas a gente olha para a vida das pessoas, muitas vezes, vê as pessoas alcançando e a gente até se alegra. A gente se alegra com a bênção que, né, o outro está vivendo. Mas muitas vezes, nas nossas orações íntimas, a gente clama, Senhor, todo mundo consegue, todo mundo cresce, né? A vida das pessoas está sendo mudada, Deus tem abençoado, abençoa a mim também. Então, continuamos na inércia, parados, mas queremos ver a nossa vida acontecer. E Bartimeu vivia os seus dias assim, sentado à beira do caminho, vendo a vida das outras pessoas acontecendo e a sua vida paralisada, vivendo absolutamente daquilo que aquelas pessoas lhe davam, quieto, sem conseguir ao menos sair daquele lugar. Estar à beira do caminho, queridos, não é o mesmo que estar no caminho. No caminho, se você para, alguém vem e te atropela. Se tem alguém rápido atrás de você, você, né, tem que acelerar. E é por isso que os jovens, eles dificilmente acreditam nisso. O quanto companhias exercem influência. Ah, não, mas minhas companhias não exercem influência. Eu sei o que eu estou fazendo. Queridos, lamento dizer, mas vocês estão muito errados. Eu digo isso porque eu saí da adolescência não tem tantos anos, né? Tenho que 20 e poucos anos, né? Tenho 37 anos. Então, a minha adolescência ali 16, ou seja, 21 anos atrás, então não é tanto tempo. Hoje eu penso assim, né? Porque na minha infância eu achava que 38 estava perto de morrer.
E agora a minha vida está começando, né? Com 36, 37 anos. Então, fui brincar, perdi a linha de raciocínio. Mas enfim, Sim, obrigado, pastor. Então, existe essa diferença, né, de você ou estar à beira do caminho ou você estar no caminho. Como eu disse, quando você está no caminho, você, né, tem que seguir. E eu usei o exemplo, né, das amizades exatamente por isso, porque com quem você anda, na velocidade que essas pessoas estão, a sua vida caminha. Muitas vezes temos amigos que são gente boa demais, mas não estão pensando no futuro. E muitas vezes, se nós formos tão influenciados, nós vamos viver os nossos dias como eles. Outras vezes, começamos a nos relacionar com pessoas que estão, sabe, tão à frente em termos de visão, e você começa a olhar para você e fala: opa, peraí, eu estou diferente disso, eu preciso me equiparar, eu preciso andar na velocidade que essas pessoas estão andando. E eu digo isso por quê? Porque na minha vida eu vivi isso de maneira muito presente, muito presente. O momento em que eu comecei a selecionar melhor as minhas companhias, as pessoas com quem, nem só as pessoas com quem eu andava, mas as pessoas de quem eu, né, que geravam conteúdo que me edificava. Então, por exemplo, grandes homens de Deus, pessoas do meio do business, né, do meio de negócios, pessoas da minha área, né, na publicidade, na comunicação. Então, quando eu comecei a olhar o comportamento daquelas pessoas, eu comecei a falar: opa, peraí, eu estou na mesma área dele, mas meu posicionamento está diferente. Então, quando eu estou no caminho e eu estou ao lado de pessoas que estão no caminho comigo, isso de alguma maneira me faz andar no caminho, né, de maneira melhor. Então, existe essa diferença. Quando nós estamos sentados, né, à beira do caminho, nós estamos parados. E se alguém que está, você pode até estar na beira do caminho e ir andando, mas você está andando devagar, porque se você estivesse andando rápido, você estava no caminho. Se você não está, sabe, na velocidade que o caminho precisa, você geralmente se afasta, você vai para um lado, você vai para outra banda. Então, vamos trazer isso para a nossa vida. Onde você está nesse momento? Você está à beira do caminho ou você está no caminho? Talvez você, como eu disse, você não está completamente parado, mas a sua velocidade está tão lenta, as coisas têm acontecido de maneira tão devagar, e eu digo as coisas, né, como fruto da sua ação, como aquilo que você tem, né, projetado, prospectado na sua vida. E aí a gente olha, né, você olha para o lado e você vê pessoas do seu círculo muitas vezes, né, muito mais acelerados, vivendo processos, né, que você precisava viver, ou até mesmo alcançando determinadas coisas que você almeja alcançar. Como que nós estamos hoje? À beira do caminho ou estamos no caminho? Bartimeu, ele ouviu que Jesus estava passando pelo caminho. Isso foi o suficiente para fazer brotar naquele homem fé, convicção de que Jesus se importava com ele. Como eu disse, Jesus se importa conosco. Ele sai da posição de inércia, ele sai da posição de apenas esperar para a posição de alguém que clama. Ele entendia que Jesus estava no caminho, e no caminho ele precisava estar para ser alcançado pelo Senhor. Ele encontrou em Jesus esperança para ter uma vida diferente, esperança para vencer as suas dores e as suas frustrações. Em Jesus nós somos capazes de viver de maneira extraordinária, queridos. E mais uma vez, não confunda extraordinária como cheio de grana, tudo dando certo, não. Viver de maneira extraordinária, mesmo em meio à dor. O sorriso está presente e a confiança inabalável naquele que vive e reina para todo sempre. Viver de maneira extraordinária é mesmo nos momentos de dor, de sofrimento, de choro. Enxugar as lágrimas no final e falar: mas Deus está no controle e Ele continua cuidando de mim. Ele entendeu que Jesus é o caminho. E por isso, então, ele começa a gritar de maneira forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o passo de fé daquele homem. Mas sempre que nós damos passos de fé, é fato que vão acontecer algumas coisas ao nosso redor. Bartimeu começa a gritar cheio de fé, depositando, toda a esperança dele em Jesus, e de repente a multidão começa a repreendê-lo. E é assim no nosso dia a dia. Quando nós começamos a mudar de posição, quando nós começamos a nos posicionar de maneira diferente,
as pessoas começam a nos criticar. Olha, muitos foram por esse caminho, mas não deu certo. Olha, assim, não dou 2 meses para você desanimar. Olha, mas comércio é muito difícil. Olha, mas, sabe, começa a levantar dificuldades. Começa a pontuar aquilo que pode não dar certo. E é muito engraçado, porque muitas vezes isso nem é de maneira, como é que eu posso dizer? Não é que a pessoa está querendo o seu mal. É porque são pessoas que muitas vezes vivem baseado nas suas frustrações. Então já passaram por aquilo, já viram alguém passar por aquilo, e muitas vezes dão esse conselho, né, como se fosse uma ajuda, mas a perspectiva está diferente. E aí cabe a nós nos posicionarmos. Eu vou viver baseado naquilo que os outros vão dizer, ou baseado naquilo que, naquela semente de fé que o Senhor colocou no meu coração. Queridos, olha só, eu já compartilhei isso com os irmãos. Eu sempre fui uma criança muito obediente, um filho que fez de tudo para honrar, sabe, minha mãe. Eu não tive meu pai presente, mas eu sempre fiz de tudo para honrar minha mãe, em notas, em comportamento, em cuidado, sabe, em zelar da nossa casa, em zelar, cuidar das minhas irmãs. Eu cuidei das minhas irmãs desde os meus 7 anos de idade. Então, a minha irmã, desde os 8 anos de idade. Eu com 8 anos, a minha irmã com 5. Depois, quando eu fiz 11, né, nasceu a Andressa, minha mãe ficou mais tempo em casa. Depois, quando minha mãe voltou a trabalhar, eu já tinha 13 anos. E aí, 14 anos, já fui trabalhar para poder colocar, né, alimento em casa. Enfim, eu sempre me esforcei muito para ser um bom filho. Sempre me esforcei demais. E a gente pensa, né, é o quadro perfeito. Mas geralmente, esses filhos que se esforçam tanto para se dedicarem, esses filhos que, sabe, se posicionam de maneira de honrar os pais, muitas vezes carregam algumas frustrações, carregam alguns medos. E eu tinha muitos medos de, primeiro, ser motivo de desonra. Então, aquilo que poderia gerar desonra, eu me afastava. Isso parece bom, e é bom em alguns aspectos, mas em outros me paralisava. Por quê? Porque eu tinha medo de tentar algumas coisas e não conseguir. Porque o não conseguir podia gerar uma frustração naqueles que me olhavam e tinham uma expectativa. E eu, por isso, deixei de fazer muitas coisas. E eu carreguei isso por muitos e muitos anos. Medo de avançar, medo de não conseguir, medo de não suprir aquilo que as pessoas esperavam de mim. E eu, muito estudioso, sempre tirei notas boas, nunca fiz um vestibular para uma federal, com medo de não passar e gerar tristeza para minha família. Nunca tentei. Tinha capacidade para isso? Não tenho dúvida. Porque sou inteligente? Não, porque sou muito esforçado. Mas não fiz, ou seja, me paralisou. E aí o que acontece? Diante, né, de todo esse sentimento, diante de toda essa, vamos dizer, um peso, né, essa responsabilidade, né, por muitas vezes eu deixei de dar passos de fé. E olha só, hoje eu trabalho como diretor de arte em 2 empresas, né, em outras eu trabalho como gestor de marketing. E desde mais ou menos os meus 18 anos, eu comecei a me apaixonar pela parte de criação. E eu, uma vez, inclusive, cheguei até a dizer, falei, olha, arde no meu coração, se eu fizer na época, o programa que era usado era o Corel Draw. Na época eu falei assim, sabe, tive aquele sentimento, eu creio que era o próprio Espírito Santo ministrando no meu coração, vai por aí. E eu comecei, falei, olha, eu acho que se eu fizer um curso de Corel Draw, eu vou me sair muito bem, porque eu gosto, porque eu acho que, né, na época tinha aquele paintbrush, e eu fazia artes ali, sabe, um negócio que completamente sem recursos, e eu fazia coisas para a igreja, coisas para o louvor, sabe, eu fazia tudo ali. E eu pensava, falei, poxa, se eu tiver a ferramenta certa, se eu dominar a ferramenta certa, eu acho que eu vou me dar bem nisso dali. E o medo, a insegurança me paralisou, e eu nunca fiz. Fui para a faculdade com 29 anos de idade, já sendo empurrado no caminho, essa é a verdade. Fui fazer faculdade, queria um curso
consegui outro, e esse outro era o que eu sonhava, lá na adolescência. Comunicação, publicidade e propaganda. E na comunicação eu, me encontrei hoje, enquanto profissional, nessa parte de direção de arte. E hoje eu fico pensando, se nos 18 anos que eu te senti em Deus, essa direção, se eu tivesse dado um passo de fé, hoje eu não seria um diretor de arte. Hoje eu seria um diretor de comunicação, um Head of Marketing, que é a minha chefe. Eu trabalho numa empresa internacional, então os cargos lá são em inglês. Então ela é uma diretora, no inglês é como se fosse uma cabeça de comunicação. E eu fico pensando, olha só, não dei um passo de fé, atrasei o meu processo. Isso é triste? Hoje eu me alegro porque em algum momento esse passo de fé veio. Então, uma atitude de fé, um novo posicionamento. E aí eu precisei, passar por algumas situações complicadas para que eu pudesse me posicionar de maneira diferente e entender que não é sobre a minha capacidade, mas é sobre o Deus que eu sirvo. E onde Ele me colocar, Ele me fará prosperar. E não é sobre dinheiro, é sobre ser bem-sucedido, criar vínculos, ter uma vida abençoada. Nós precisamos dar passos de fé. Bartimeu deu esse passo de fé, ele depositou essa esperança dele em Jesus. Mas nós não podemos esquecer que enquanto estamos lutando para ser luz, existem pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo para ser trevas. Isso é fato. Nos colocar para baixo, lançar perspectivas negativas e nos fazer desfalecer na fé. E muitas vezes nós desistimos por essas palavras. Mas nós precisamos ser sábios ao ponto de usar essas palavras como motivação para vencer. Eu precisei ser confrontado de uma maneira muito dura por alguém que, para mim, até aquele momento era muito especial. E eu me senti muito humilhado na época. Aquilo me projetou para viver o novo de Deus na minha vida. Estou satisfeito já cheguei no ponto que eu quero chegar? Estou galgando ainda nos primeiros passos ali. Mas eu precisei tomar uma atitude de fé. Então, se existem pessoas que estão duvidando do seu chamado, se existem pessoas que estão se posicionando para dizer que você não vai conseguir fazer aquilo que o Espírito Santo fez arder no seu coração, eu quero te dizer que use isso como motivação para vencer, para conseguir, para que as pessoas olhem e elas vejam Jesus na sua vida. Nós precisamos vencer esses obstáculos que se levantam contra a nossa fé. Continue clamando, porque Jesus, Ele se importa conosco. Versículo 49 e 50 diz assim: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E aí mais um ponto que eu aprendo com Bartimeu. Jesus, Ele nos chama para perto dele. Com essa história de Bartimeu, nós podemos entender que Jesus, Ele se importa e Ele nos chama para perto dele. Quando nós fomos chamados, aqueles que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que já começaram a caminhar com o Senhor, essas pessoas, elas entenderam que Jesus se importava, entenderam que precisavam estar próximos de Jesus. Porque não adianta queremos viver como vivemos, baseado nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos. Jesus nos chama para perto dele, sabe por quê? Porque somente perto de Jesus nós somos capazes de vencer os nossos desejos, somos capazes de vencer o nosso ímpeto, somos capazes de vencer muitas vezes o nosso temperamento, somos capazes de vencer muitas vezes o pecado, aquilo que dia após dia nos afasta dele. Então, estando perto de Jesus, nós temos a oportunidade de nos tornarmos homens e mulheres melhores, em nome de Jesus. No meio da multidão, no caminho de Jericó, Jesus ouve aquele pedido à beira do caminho, de um cego que gritava. Ele também é capaz de ouvir você, na beira do caminho da vida.
E não só ouvir, mas te dizer: venha até mim, eu quero me encontrar com você. Jesus te chama para um encontro com Ele nessa noite. Jesus, Ele te trouxe aqui porque Ele te quer mais perto dele. Se você está aqui, é porque você entende que Jesus se importa. E se você está aqui, eu quero te dizer porque Jesus quer que você esteja mais próximo dele. E eu gosto desse momento da história porque, como nós vimos, existem pessoas que nos tentam calar, diante do nosso grito de fé. Mas nós vemos também que o próprio Jesus, ele levanta alguém no meio da multidão, para quê? Para ser instrumento de ânimo para aqueles que ele chama. E aí Jesus, levanta essa pessoa vai lá e diz: ei, levanta, Jesus quer se encontrar com você. Quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas, nós estamos como esse homem, recebemos essa comissão e fomos comissionados para ir e dar as boas novas. Isso é dessas boas notícias. Isso é falar a respeito do amor de Deus. Ontem, nós estamos num processo de mudança e essa semana, não me lembro se foi ontem ou se foi antes de ontem, eu cheguei no condomínio e aí, isso foi antes de ontem, fui levar algumas coisas que estavam faltando e aí cheguei no condomínio e a pessoa da primeira casa estava cantando, estava com violão, tocando música e cantando. E uma voz linda, cantando muito bem, afinadíssimo, com, umas técnicas assim no final, muito bonito. Na hora o meu coração ardeu. Eu falei: Jesus, eu preciso falar do Senhor para ele precisa se tornar ministro de louvor. Olha que dom, maravilhoso, e precisa ser usado para o teu reino. A gente precisa olhar para as pessoas e enxergar nelas o amor que Jesus tem por elas. Essas pessoas que vivem, fazendo campanhas, fazendo ações para pessoas que estão em situação de rua, sejam morando na rua, ou sejam, em hospitais, são pessoas que entenderam que Jesus se importa e que Jesus tem uma mensagem para levar para as pessoas. Nós precisamos nos colocar como esses valentes. Quem somos nós hoje? Aqueles que se levantam para dar palavras de desânimo ou aqueles que se levantam para anunciar: ei, Jesus quer se encontrar com você? Onde está a nossa alegria? Onde ficou a nossa alegria de anunciar Jesus como Senhor e Salvador? Onde? Jesus faz isso nas nossas vidas. Ao seu lado pode estar uma pessoa que amanhã vai precisar de um instrumento de Deus para trazer ânimo para a vida dela. Esteja atento e seja instrumento nas mãos do Senhor. Tenha bom ânimo. Jesus quer se encontrar com você nessa noite. Além disso, Jesus ele precisa ser o nosso bem mais precioso. Bartimeu, quando recebeu a palavra de Jesus, ele queria, recebeu a palavra que Jesus queria se encontrar com ele lançou sua capa de lado, capa essa que talvez fosse a única coisa que ele tinha. Talvez fosse o que não permitia que ele morresse em momentos frios, ficasse protegido ali do sol, do vento. Ele então dá um salto e ele vai ao encontro de Jesus. Por muitas vezes nós perdemos a oportunidade, queridos, de nos encontrar com Jesus, porque nós estamos tão apegados com coisas tão pequenas, tão supérfluas, que parecem ter tanto valor para nós, mas que na verdade não são nada comparadas àquilo que Jesus tem para nos entregar, comparadas com aquilo que Jesus tem para nos oferecer. Jesus nos chama para perto dele, ele quer se encontrar conosco, por isso deixe tudo que te impede de se encontrar com Jesus. Tudo. Às vezes é um vício, às vezes é um pecado, como o pastor Rodrigo gosta de dizer, um pecado de estimação, sabe, aquilo que você sabe que não te faz bem, aquilo que você sabe que vai te levar, para uma situação complicada, mas você insiste em flertar com isso. Queridos, flertar com o pecado é uma das coisas mais, me desculpem a palavra, mais idiotas de se fazer, porque nós não temos forças para resistir, não temos. Então, nós precisamos entender que somos falhos. Às vezes, uma pessoa falou assim: nossa, pastor Elson, mas assim, essa não é ovelha, ela é um amigo. Falou assim: nossa, Elson, mas você gosta de dizer que a gente não vale nada, Que nós somos
podre que nós somos isso. Eu falei, sim, eu amo dizer isso. Porque todas as vezes que eu digo isso, eu sei que eu dependo unicamente de Jesus para viver uma vida santa. Unicamente. Queridos, nós somos nada. Nós somos um monte de coisa ruim. Isso é fato. Os nossos sentimentos, eles vão sempre nos levar para a perdição. Sempre. E quando os nossos sentimentos começam a, na verdade, nos direcionar para aquilo que é bom, não é mais nosso sentimento. É o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo ministrando nos nossos corações e nos levando a essas convicções. Então aquilo que nós temos de bom em nós, foi o Senhor que colocou. Aquilo que nós temos de vitória nas nossas vidas, nos nossos hábitos, foi Jesus que fez. Nós nos esforçamos sim, nós precisamos nos esforçar para viver uma vida santa. Mas o nosso esforço, sem a graça extraordinária de Deus, não é nada. Mas nós temos essa graça disponível, à disposição. E nela nos tornamos capazes de nos tornar santos, de vencer o dia mal e de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Versículo 51 diz assim, ele lança a capa fora, e corre, pula lá ao encontro de Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Jesus é a resposta para você. Se imagine no lugar desse homem hoje. O que você responderia? Quando Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Qual é o seu clamor hoje? Feche seus olhos onde você está. Concentre-se nesse clamor que você faria a Jesus. Se no lugar dele, no lugar de Bartimeu hoje, fosse você tendo que dar essa resposta ao Senhor. O que queres que eu te faça? A resposta de Bartimeu, e ele pode abrir os seus olhos. A resposta de Bartimeu foi, que eu torne a ver, que eu veja novamente. Talvez o seu clamor hoje seja exatamente esse, que eu torne a ver o Senhor, como há muito tempo eu não vejo. Que eu torne a olhar para a minha família, dando a importância que ela tem. Que eu torne a olhar para o meu relacionamento com o Senhor, de maneira que eu olhava lá no primeiro amor. Que eu torne a ver a dor do outro e eu me sinta compadecido. Que eu torne a ver a necessidade do outro e eu decida dividir. Que eu torne a ver a necessidade do meu cônjuge e eu me esforce para ser bênção na vida dele. Que eu torne a olhar para os meus filhos com o amor que o Senhor tem por eles. Que eu torne a olhar para o meu ministério como eu não olho há muito tempo. Que as películas, as escamas que nos fazem olhar para a nossa vida, para o cansaço. Porque ministério é cansativo, queridos. Não é uma coisa que você faz e você não fica cansado. Cansa sim. Mas nós somos chamados para isso. Nós vamos ter a vida eterna com o Senhor. E lá poderemos descansar. É fato que nós precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos priorizar, precisamos desacelerar em alguns momentos. Eu estou passando por esse processo, tentando desacelerar, mas não de maneira que a necessidade do outro se cale. Não de maneira que os nossos olhos fiquem cegos para não compreender que nós estamos aqui para servir. Jesus é a resposta. Um cego sentado à beira do caminho, às margens da vida, que cheio de fé ousou gritar e pedir que Jesus tivesse misericórdia dele. Jesus o ouve, Jesus para, Jesus o chama. Jesus, ele sabia que aquele homem era cego. Ele sabia qual era a necessidade daquele homem. A própria palavra nos diz que ele conhece, ele sonda o nosso interior, ele sabe daquilo que nós precisamos. E mesmo assim ele pergunta, o que queres que eu te faça? Pode parecer óbvio, né? Qual seria a resposta de Bartimeu? Mas é desejo de Jesus forjar
modelar o nosso coração, de forma que nós possamos abrir a nossa boca e confessar as nossas convicções de fé. Jesus tinha que dizer para ele: o que você quer que eu faça? Quando ele disse que eu volte a ver, ele estava dizendo: o Senhor tem poder para fazer. Nós só pedimos algo para alguém que nós sabemos que essa pessoa pode nos dar. Você vai pedir algo para alguém que você sabe que não tem condições, ou que não sabe, ou que não pode. Eu achei engraçado, recentemente a minha filha estava, nessas idas e vindas no hospital, nas consultas com a minha esposa, acho que foi durante a internação, ela estava com, não, foi consultas mesmo, e aí para estudar matemática, a minha esposa nunca gostou de matemática, e ela vê as tarefas da Lívia e ela fala: meu Deus, misericórdia, já está difícil demais, eu não consigo. Não, vai para o seu pai, vai para o seu pai. E aí a minha filha precisava estudar. E aí ela estava na casa da minha cunhada. E aí a minha cunhada: Lívia, vamos, eu vou sentar com você. E aí ela falou assim: titia, você não vai conseguir me ajudar. Eu vou esperar meu pai, porque ele que estuda matemática comigo. E aí a tia, tá bom, tudo bem. Ainda bem que você já sabe que a titia é uma zero à esquerda em matemática. Ou seja, sabe, não adiantava pedir ajuda para a tia dela. Ela sabia que o papai poderia ajudar. Eu já estou com medo do ano que vem, porque agora eu estou tendo que estudar o que ela está estudando já para poder ajudá-la, Já estou preocupado com o ano que vem, porque a gente esquece, vai ficando mais complicado, vai ficando, enfim. Então Jesus, ele pergunta para aquele homem, porque ele precisava entender. Ele tem fé suficiente para entender que eu posso curá-lo na sua necessidade? Peça ao Senhor aquilo que você crê que você pode alcançar. E se estão dizendo que você vai viver algo e você está desacreditado, significa que você precisa de uma porção de fé. E queridos, existe uma oração linda que precisa ser feita. É a oração clamando ao Senhor que nos dê fé. Porque até mesmo a fé que nós temos nele não é fruto da nossa própria capacidade. Vem dele, vem do Senhor. Quando abrimos a nossa boca para clamar a Jesus, nós estamos declarando que só Ele tem poder para realizar, que somente Ele é a resposta. Ele é a resposta para os seus questionamentos, Ele é a solução para o que você precisa, Ele continua sendo Deus, Ele continua atendendo o nosso clamor. Não deixa para você, se voltar para Deus quando você se achar preparado para isso. Eu preciso largar determinado hábito, aí quando eu largar isso eu me volto para o Senhor. Às vezes é um vício, às vezes é bebida, às vezes é cigarro. Não, quando eu largar, quando eu abrir mão, aí eu me volto para o Senhor. Ei, Ele te chama exatamente como você está, mas Ele te chama para viver uma transformação extraordinária de vida. Extraordinária. Ele é a resposta. Deus te trouxe neste lugar para dizer que Ele se importa com você, de que Ele te enxerga no caminho e que Ele te chama para ter um encontro com Ele. Eu quero te convidar nesse momento a ficar de pé. O primeiro passo para sair da beira do caminho é ficar de pé, para dar os primeiros passos de fé. Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje? Você está satisfeito em continuar na margem? Você está satisfeito em continuar vivendo da mesma maneira? Você está satisfeito com os resultados que você tem colhido até agora?